Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para trazer para vocês o segundo episódio desse novo canal, Além da Fada, com o Maxwell. Hoje estamos aqui com um novo convidado, daqui a pouco ele vai se apresentar, mas eu posso ter certeza, vai ser um momento que estaremos aqui com vocês muito bom e que vocês vão gostar bastante. Logo após a vinheta, vamos conhecer o nosso convidado. Então vamos lá, dando início ao nosso episódio, ao nosso podcast. Eu queria primeiramente agradecer o senhor. É uma grande satisfação ter o senhor aqui nesse canal, contribuindo, né, com esse novo trabalho. Saiba que esse trabalho ele é pensado em ajudar tanto aos novos bombeiros que estão na área, seja ele civil ou militar, às novas pessoas e também trazer informação, trazer ocorrências, né, aos admiradores. A gente sabe que bombeiro, polícia, tem muitos admiradores, né? Mas, antes da gente iniciar, se apresente para nós, para saber quem é o nosso convidado. Maxwell, primeiramente eu gostaria de te agradecer, né, por esse convite. Você sabe que você é uma pessoa que eu estimo muito, pela sua garra, pelo seu profissionalismo, pelo seu amor à profissão aí de bombeiro. Para mim é uma honra te receber aqui, né, no meu cantinho. Depois de 30 anos de serviço, aí é um lugar que eu escolhi para passar a maior parte do meu tempo. Eu sou o Marcelo Cardoso da Silva, tenho 51 anos, sou filho de Sarzedo, nasci em Sarzedo, no Hospital Frankland. Sou filho do senhor Levi, da mercearia, né, muito famoso aqui, Levi Gonçalves. Sou filho da dona Neuza Cardoso, é uma família tradicional aqui de Sarzedo. Aqui. Sou casado com a Valéria, tenho duas filhas muito amorosas, Yasmin e Isabelle. E eu sou uma pessoa normal, sabe? Dediquei minha vida a servir, com muita honra, recebi esse chamado há muito tempo atrás. E sou uma pessoa boa, de bem com a vida, não tenho inimigo, não tenho nada que me desabone aí, sabe? Para mim é uma honra estar recebendo você. Que bom, tenente. Saiba, tenente, que no meu primeiro episódio eu gravei aqui no canal e citei, né, que eu iniciei como bombeiro civil, e na época a minha oportunidade que eu tive foi de trabalhar como bombeiro voluntário. O mercado de trabalho é muito difícil. E lá atrás eu encontrei com o senhor e saiba que o senhor foi uma pessoa a quem eu me espelhei bastante devido à postura, à seriedade e o principal, como o senhor tratava a questão do bombeiro. Como assim, Maxwell? A forma que o senhor chegou, assim, um pouco marrento, sabe? E aquilo ali me deu um despertar muito grande. Não medo, mas um respeito muito grande ao senhor. Sargento, tenente, desculpa. Como surgiu o sonho de ser bombeiro? Maxwell, na verdade, é uma coisa bem engraçada, né? A gente vai conversando e vai lembrando. Eu não tive sonho, nunca, de ser bombeiro, né? Eu lembro que eu muito novo, 9 anos, eu recebi de presente de Natal aqueles carrinhos, tipo esse carrinho que os meninos andam, de bombeiro, né? E eu fui crescendo, e eu aprendi a nadar muito novo. Eu ia muito para a Lagoa da Petrobras com meu pai. Aí eu tinha lá 14, 15, 16 anos, e eu via o corpo de bombeiros ali tirando salva-vida, né? Fazendo a operação Veranico. E eu, assim, me encantava com aquela profissão, né? Então, primeiramente, o que me atraiu no corpo de bombeiro foi a água, a parte aquática. Então, eu me especializei depois dentro da corporação nessa área. Olha, bombeiro é a nossa profissão, vamos. E eu falei, Gil, nós não vamos conseguir, Gil. Nós não vamos conseguir.
Foi aí que ele me chamou, em 1993, para fazer a inscrição. Fizemos a inscrição no batalhão, no 3º Batalhão de Bombeiros, não foi nem aqui na nossa área. A minha escola de bombeiros foi lá na Pampulha, né? Na Antônio Carlos. E fizemos a inscrição lá porque o tio dele trabalhava lá. E eu lembro que na época eu estudei muito, que era 40 vagas, para Minas Gerais inteiro, era apenas 40 vagas. É sempre bem concorrido, né? Mas na época o pessoal fala, era fácil, mas se você colocar a proporção, hoje quando abre concurso de bombeiro é 350, 500 vagas. Na época eram 40 vagas para Minas inteiro. E na época eu lembro que eram mais de 5.000 inscrições, né? Então quando eu fui fazer a prova, nós temos que fazer a prova no Colégio Tiradentes, lá do bairro de Santa Teresa, e eu vi aquele tanto de gente fazendo a prova, né? E eu falei com o Gil, Gil, não vamos conseguir não, porque é muita gente, mas eu tinha preparado, né? Estudei muito antes, eu sempre gostei de estudar muito, e fiz a prova e passaram-se 4 dias, o tio dele liga para mim e fala, você é o primo do Gilberto? Sou. Você passou, mas ele não. Eu acho que ele convidou. Ele convidou, e ele tem uma alma de bombeiro mesmo, né? Eu acredito que ele vai ver esse podcast, ele vai lembrar disso. Depois ele tentou outras vezes, mas quando Deus molda a pessoa, né? A gente já tá escrito, né? Ele está com outra profissão também muito boa, ele é engenheiro. Mas e aí eu entrei, né, que foi o meu início lá no 3º Batalhão de Bombeiros, na época 3º GI, chamava Guardiões da Pampulha. Foi muito bom. Que legal. Eu vendo o seu contar, eu tive essa mesma sensação, eu tive a oportunidade de fazer 2 provas para o curso de bombeiro militar. Não passei, porque o negócio foi muito concorrido, eu não tinha tanto tempo de passar e também não era, né? Assim, eu acredito que tudo é ao seu tempo. Pode ser que ainda dê tempo, né? A gente está vendo aí movimentações políticas, mas a idade chegou e não deu, e acabou que não deu. Tenente, o senhor consegue lembrar aí do primeiro dia dentro do batalhão, dentro dos bombeiros? Como é que foi a sensação? Você fala na escolinha? Na escolinha teve um episódio até muito engraçado, que reuniram-se, né, todos aqueles alunos, primeiro dia, 1º de setembro de 1993, às 8 horas da manhã. Bem bacana. Então estavam ali 40 jovens, né, na época não tinha mulheres ainda na corporação, as mulheres vieram entrar em dezembro, né, do mesmo ano, isso era setembro. E eu lembro que tinha um sargento que marcou muito da escolinha, e ele falou assim, tem alguém parente de militar? Aí várias pessoas levantavam a mão, né? E eles falavam assim, bom, quem é parente de coronel, fica aqui. Quem é parente de major, aqui. Quem é parente de capitão, aqui. Quem é parente de tenente, quem é parente de soldado. Aí todo mundo. E eu lembro que tinha um lá que era parente realmente de um coronel. E o outro era filho de delegado, o outro era conhecido de sargento, e eles acharam que isso aí era uma grande vantagem, né? E ele falou assim com a gente assim, bom, o parente de soldado paga 10 flexões aqui para nós. O parente de sargento paga 20. O parente de tenente paga 30. A cada patente aumentava, meu Deus. O parente de coronel paga 50 aqui. Isso é para vocês lembrarem que aqui ninguém poderá ajudar vocês. Isso foi muito interessante, que naquela época a gente riu muito naquela situação, né? Quem não tinha parente nenhum não pagou nada. E eu acredito que meus colegas vão assistir esse podcast e eles vão lembrar disso aí. Mas foi uma turma muito unida, né? O Pelotão 02 de 93, onde eu formei muitos amigos, muitos deles serviram, não prosseguiram no corpo de bombeiro, né? Devido aos outros caminhos que surgiram na vida, outros foram para o exército, outros foram para a polícia militar. Mas eu sei que marcou muito essa nossa escola, né? Muito bom, né? Lembrando, gente, que em 93 eu estava ali, né, nascendo, e o tenente Marcelo Cardoso já estava aí servindo. Que legal isso aí. Você nasceu em 93? Nasci em 93. Que mês?
Assim, 2 de março. Massa. Que legal, vamos lá então. Tenente, tem aí alguma, ou qual foi a maior dificuldade dentro aí da carreira de bombeiro, do início do senhor? Bom, do início, Isso. bom, quando a gente aceita um desafio, né, todo desafio novo, a gente tem algumas dificuldades, né? Eu, por exemplo, eu tive alguma dificuldadezinha na área de altura até entrar. Depois, eu lembro que eu não gostava muito de imagem de pessoas feridas e tudo, né? Mas o Corpo de Bombeiros, ele trabalha muito durante o tempo de escolinha, nossa parte psicológica, nossa parte, até mesmo a parte intelectual, a parte prática, né? E foi trabalhando durante a escolinha e vai desenvolvendo, né? E querendo ou não, quando você fala assim, vai tornar-se um bombeiro, parece que é como se fosse uma capa de super-herói, um poder que o psicológico já muda, né? Então, assim, todos nós, eu tive amigos que tiveram dificuldade na água, né? Que entraram sem saber nadar, tiveram que ter aquele caminho ali de aprender a nadar, de aprender de aprender a enfrentar os medos, né, da água e vários outros, né? Mas esse foi dessa dificuldade que nós tivemos. Eu também a distância, né? Naquela época era tudo muito difícil, ninguém tinha carro. Eu, por exemplo, eu saía de Sazedo de madrugada, ia no 1111, né? Que era um ônibus, até a cidade industrial. Depois da cidade industrial eu pegava um outro ônibus, chamava o 1156, que era o Borba Gato, ia até o anel rodoviário, próximo ao bairro São Francisco, descia a pé, isso era todo dia. Todo dia, mais 9 meses. O pessoal olha assim, vê a gente bem, não sabe o tanto que a gente lutou, né? O tanto que a gente batalhou. Exatamente. Assim, é muita dificuldade. E essa questão da distância, né? É claro que a altura, essas coisas todas técnicas. Fez com treinamento. Sim, mas a distância é um dificultador muito grande, porque cansa o corpo, cansa a mente, né? Ô, Maxwell, outra coisa é o seguinte, na época ninguém tinha dinheiro, assim, era tudo difícil, o salário do bombeiro na época era muito ruim. Do militar, né, em si, né? Antes de 98, o salário nosso era irrisório. Um trocador de ônibus ganhava mais que um policial. Naquela época, olha, você imagina. Sim. Então, você ia num ônibus, um trocador que estava ali, qualquer, ganhava muito mais. Era por paixão mesmo. Era por paixão. Era Se por não paixão, tivesse esse legado, esse chamado, não tinha jeito não. Não passava. E tudo era pior, né? Por exemplo, na época, depois nós vamos chegar aí na questão de Brumadinho, mas sim, hoje nós sabemos que nós temos um bombeiro antes de Brumadinho e depois de Brumadinho. Exatamente. Antes da lei de prevenção e depois. Então é uma coisa que era difícil de materiais lá dentro. Nós não tínhamos um EPI, por exemplo. Nós tínhamos um equipamento de proteção coletivo. Todo mundo usava, por exemplo, a capa de aproximação do outro, usava o capacete do outro. Então não tinha uma coisa. Então o bombeiro era uma instituição que era, como é que eu posso dizer, não era tão valorizado assim, né, de setor público, né, um grau de importância. Então nós não tínhamos muita coisa, era muito difícil, né? As ocorrências a gente fazia com paixão, a gente buscava na unha ali a vítima, né? Não tinha equipamentos igual tem hoje, né? Hoje o bombeiro é tecnológico. É isso que eu ia informar, é isso que eu ia dar uma pausa. Cresceu muito então, né, Tenente? A instituição Corpo de Bombeiros, né? O de Minas cresceu demais, né? Muito, cresceu muito mesmo. Principalmente depois da tragédia, né, de Brumadinho. Nós vamos chegar lá. E o senhor falou esse ponto muito importante. Existe hoje uma instituição, um bombeiro antes de Brumadinho e pós-Brumadinho. Né? Mas vamos lá, seguindo aqui. Tenente, na carreira do senhor, seja no início da carreira ou durante, né, quando o senhor estava servindo, teve algum instrutor, um comandante que marcou a vida do senhor?
seja por bem ou por mal, como assim? Bom, eu tive diversos militares. Você fala em instrutor, teve um que me marcou muito, que foi é, o auxiliar do nosso curso, né, da escolinha, que na época era o sargento Damas, e hoje é até o tenente Damas, é um amigo que eu tenho. Então ele nos ensinou muito na época, né? Chegava ali os jovens, tudo cru. O sargento Damas, ele foi nossa inspiração na época, apesar de ser um poço de humildade, pessoa que tratava, olhava o humano, né? Agora nós temos muitos instrutores engraçados, né? E faz parte da formação da escolinha, porque a escolinha, tanto do Corpo de Bombeiro, uma escolinha militar, você faz muitos amigos e você leva muita coisa para a vida inteira. Então tinha muita situação engraçada. Né? Tinha muita situação engraçada lá, né? E nós tínhamos lá o Sargento Fagundes, uma pessoa sensacional, mas tinha um humor, né? Maravilhoso lá. Nós tínhamos o Sargento Vantuil também, que é especialista em mergulho, muito bom, né? Na escolinha, nós aprendemos muito. Agora, em termos de oficiais, nós tínhamos o Coronel Saraiva, que era também uma pessoa sensacional na época lá, e marcou muito a nossa escolinha, né? Sargento Nolasco, nós tínhamos um cabo. O cabo, ele é um patrimônio histórico do Corpo de Bombeiro. É um cabo Arcanjo. Ô, gente, mas ele era bom, viu? Bom, mas inspirou a gente, tanto em tudo, né? Ele fazia na área de salvamento de altura, na área de combate a incêndio, ele era muito bom. Que legal. Sempre tem, né? Sempre tem essas pessoas que marcam, né, a nossa formação. Eu acredito que no militar, ou no bombeiro, no civil, seja onde for, na escola, né? A gente na escola primária e secundária, a gente tem aquele professor que marca. Isso é bom a gente levar para a vida, né? O senhor imaginava, tenente, permanecer lá quando o senhor iniciou? O senhor imaginava permanecer durante 30 anos dentro da corporação ou teve algum momento que o senhor falou assim, eu não vou ficar? Não, eu entrei para ficar 30 anos, né? Apesar que eu tive muitos amigos que desistiram no meio do caminho e muitos também que se acidentaram, né? Vieram a falecer, até mesmo em serviço. Mas a ideia nossa, quando eu entrei, por exemplo, eu queria ficar 30 anos mesmo. Porque a gente apaixona. A gente já chega com o desenrolar da escola, você acaba tomando amor mesmo pela profissão. Eu acho que bombeiros, igual eu falei, o bombeiro você tem que ter vocação. Tinha um padre na época aqui de Sarzeiro, e eu não sei se não é motivo, né, para falar, mas eu sou muito ligado à Igreja Católica. Né? Sempre fui um líder dentro da Igreja Católica. E na época, eu conversei muito com um padre que estava aqui, chamado Padre Pedrinho. E antes de eu entrar lá, ele me falou uma coisa que eu trago até hoje. Ele falou assim, Marcelo, há 2000 anos atrás, Jesus veio como carpinteiro. Do jeito que nós estamos a humanidade hoje, se Jesus voltar agora e ele escolhesse uma profissão, ele viria como bombeiro. Ele viria como bombeiro, era a profissão dele. Porque a profissão do bombeiro é a profissão que você dá a sua vida. Né? Lá no juramento, lá, a gente fala mesmo com o sacrifício da própria vida, da minha própria vida. Né? Então, assim, eu acho que é isso, tem que ter vocação, tem que ter amor. Se a pessoa entrar no Corpo de Bombeiros hoje por causa de dinheiro ou por causa de escala, ele não fica, ele não consegue ficar. Tem que ter amor mesmo ao ser humano. É verdade. Pessoal, espero que vocês estejam gostando. Dando uma pausa para pedir a vocês, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Até aqui a gente já viu uma história muito boa. Se inscreva no canal também, para que esse vídeo possa crescer e chegar a pessoas que admiram o Corpo de Bombeiro, aquelas pessoas também que quer ser que quer ser um bombeiro, porque já entra tendo alguma noção. Ocorrência que o senhor nunca esqueceu.
Existe essa ocorrência? Eu sei que dentro do bombeiro as ocorrências são muito marcantes, principalmente com vítimas, né? Mas existe uma que o senhor nunca esqueceu, assim? Maxwell, bom, eu trabalhei 30 anos, eu peguei todos os tipos de ocorrência que você imaginar na área de bombeiro. Peguei tudo que você imaginar. Trabalhei muito tempo no PA Padre Eustáquio e teve uma ocorrência, eu era cabo na época, de incêndio em residência. Acho que era no bairro Pindorama, não me lembro agora. Aquela região ali, que era atendida pelo PA Padre Eustáquio. E nós chegamos no local, era um barracão pequeno, de 2 cômodos. E quando nós arrombamos o barraco, né, tinha 3 vítimas fatais, crianças. 2 delas se abraçadas, né, no chão, todas queimadas. Uma com a mão assim na porta. E nós acabamos com aquele incêndio ali. E essas crianças estavam trancadas, elas morreram trancadas dentro do barracão. E quando nós estávamos fazendo o rescaldo ali, aquela hora, chega a mãe, embriagada, e ela gritava, já estava a polícia militar no local, já estava, né, todo mundo ali, a perícia, e a mãe chega para a nossa guarnição e fala assim: queimou o meu videocassete? Queimou o meu videocassete? Nossa Deus. Ou era DVD, não sei. Sim. Queimou? Aí nós falamos assim com ela: não, mas seus 3 filhos que a senhora deixou preso aí dentro tá queimado. Então quando a gente foi ver a história, a mãe não tinha pago a conta de luz, né? E depois o pai era separado dela, o pai chegou depois, sabe? O pai morava em outra casa, ele chegou e ele foi contar pra gente essa história, que a mãe era viciada em bingo. Na época era a época dos bingo aqui, né? Não tinha esse tigrinho, mas tinha os bingo físicos que a gente ia. A gente não, né? As pessoas iam na época. E essa mãe, ela por não pagar a conta de luz, a CEMIG cortou a luz do barraco e ela trancou as crianças, né? Uma adolescente de 12 anos, uma menina de 9 e um menino de 6. Trancou eles e deu vela para elas. Falou: ó, mamãe não vai demorar, a vela tá aqui. E ela acostumava a fazer isso, não era a primeira vez, né? Os meninos já tinham falado com o pai e o pai já tinha alertado do risco. E o que deve ter acontecido, os meninos devem ter dormido, né? Criança, com medo do escuro, com a vela na mão, a vela deve ter pegado em algum móvel lá, no cortina, veio incendiar e veio essa tragédia. E isso impactou a guarnição inteira, né? Porque eram 3 crianças ali, vítima fatal por causa de uma negligência de uma mãe. Marcou muito. Muito. Essa, tenente, seria a ocorrência mais difícil emocionalmente? Ou teve alguma? Teve várias. Teve várias ocorrências, né? Eu trabalhei muito tempo com busca de corpo, né, em Lagoa, vítimas de afogamento. Trabalhei no resgate, né, muitos anos no resgate. Então, no resgate eu vi de tudo que você imaginar, desde o acidente, desde vítima de arma de fogo. E trabalhei muito tempo também na área de vistorias, né? Sim. Desses grandes eventos aqui, trabalhei uma boa parte da minha vida em vistoria. Dentro de vistoria também, nós, naquela época da Boate Kiss, né, teve uma grande operação aqui na região metropolitana, nós participamos na interdição também de várias casas de show, né, vários eventos aqui na região, e isso impacta muito também, né? Você vê, às vezes, por causa de uma inobservância de uma legislação, o empresário ter seu empreendimento aí barrado de funcionar pelo Estado, né? Sim. Isso aí marca também a gente, querendo ou não, né? Com certeza. E Brumadinho, né? Brumadinho foi a grande ocorrência que eu participei aí. Sim.
Tenente, existe alguma história que até hoje emociona o senhor, seja assim, que o senhor lembre, teve aquela ocorrência, às vezes ela marcou, mas que o senhor, seja Brumadinho ou algum momento dentro de Brumadinho, que o senhor ainda emociona o senhor quando o senhor lembra? Pô, teve uma história uma vez, trabalhava no Barreiro, no posto do Barreiro, e deu um chamado de madrugada, 3, 4 horas da manhã, estava amanhecendo o dia, e eu estava com a viatura de salvamento, chefiando a viatura de salvamento, e um caminhão de minério bateu de frente do viaduto do Ceasa. Uma vítima presa às ferragens. Nós chegamos com a viatura de salvamento, né? Tivemos apoio do CBU, que é o comandante bombeiro da unidade, do 2º Batalhão na época, SAMU, né? USA. Então fomos o comboio todo para o local. Chegamos lá, detectamos uma vítima, né? Do sexo masculino, motorista. Estava vindo de 7 Lagoas, bateu de frente nesse viaduto. E quando nós chegamos, a situação dele era tão grave, que o próprio médico da USA, na época, não me lembro o nome desse médico, ele chegou perto da gente e falou assim, pode desistir, porque esse senhor já faleceu, ele não sobrevive. E eu estava junto de um militar, ele até mora em Sarzedo, eu vou até peço você fazer o convite depois para ele, ele era motorista na época do salvamento, ele estava comigo e ele é um motorista muito atuante nas ocorrências, né? Ele não só dirigia, mas ele atuava muito. Ele mora aqui no bairro Riacho da Mata, Sargento Daldegan, ele vai lembrar. Sim. E nós falamos com o médico do SAMU assim, doutor, a nossa função de bombeiros é não desistir. Enquanto esse senhor estiver respirando, nós vamos tentar retirá-lo aí de dentro. E a função do senhor é receber ele e tratá-lo. E o médico insistiu. Não, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Não compensa, porque era de madrugada e estava todo mundo cansado, né? E eu lembro que esse Daldegan, nós começamos, né? Pegamos um equipamento na época, chama Romatro, e começamos ali, né, movimentar, e eu já tinha sujado a minha farda toda de óleo, né, de minério, de sangue, e com muito custo, com muito empenho, com os outros militares do 2º Batalhão ajudando, né, cada um na sua função, nós conseguimos retirar essa vítima. E eu lembro que eu ouvi uma voz no meio da multidão que se formou, dos curiosos, né, chamando meu nome. Marcelo, Marcelo, oi Marcelo. Eu olhei assim para os curiosos e tinha um morador aqui de Sarzedo, até o Dinho, eu lembro, ele estava passando na hora e ele conheceu o caminhão, mas eu não conheci. Uhum. Ele falou comigo assim, Marcelo, esse rapaz do caminhão aí, ele é de Sarzedo. Não. Aí, até copiando, ó. E nós tínhamos acabado de retirar esse rapaz, um vida. Sim. Entregamos para o médico já nervoso, mas ele fez o serviço dele, né? Ele pegou aquele médico, já tratou, ele pegou aquela vítima, já tratou ali no local e já deslocou para o João 23. Ele passou por 7 cirurgias, ficou 9 meses internado. 9 meses internado no João 23. E aquilo eu tinha, assim, foi uma ocorrência, né, que a gente fica, assim, muito feliz quando dá o sucesso, a gente consegue retirar a vítima com vida. E a gente esquece, porque a gente vive com aquilo ali diariamente. Sim. E passou muito tempo, né, 2, 3 anos, eu estava vindo para casa e eu estava subindo fardado ali o morro do Marcelo Preto, né, do bar. Sim. Do Marcelo Preto, que é a minha casa ali do lado. E eu ouvi uma voz lá de dentro do bar do Marcelo Preto, uma pessoa falando assim, ele lá passando na rua, ele ali, ó, ele que te salvou. Nossa. E quem estava dentro do bar? Estava esse rapaz, eu não recordo o nome dele, sim, ele vai até me perdoar, mas eu esqueci o nome dele.
Mas ele estava ali dentro do bar e do lado estava aquela pessoa que tinha gritado meu nome na ocorrência. Sim. Né? O Jim estava também com ele. Por incrível que pareça, foi uma questão de destino que juntou ali os três, né? E o Dinho tinha testemunhado tudo. Sim. Né, ali. E esse rapaz saiu ali de dentro do bar e deu aquele pulo assim e me abraçou sem me conhecer. Ele nunca tinha me visto assim, né? Ele não sabia que era eu. E ele me abraçou, ele me colocou, e eu fardado, morrendo de vergonha, né? Ele é um rapaz, né? Um homem muito grande, maior do que eu, muito forte. E ele pegava eu assim, colocava eu fardado nas costas aqui e falava assim: isso aqui é a minha segunda mãe, isso aqui é a minha segunda mãe. E eu não sabia, né, não estava entendendo nada, depois que eu fui saber que ele era uma vítima que nós tínhamos salvo, né? E ele ficou com umas sequelas, né, da cirurgia no rosto, porque na época teve uns cortes na cabeça, uma fratura no crânio, né? Ele quebrou todos os ossos, braços, as duas pernas, né? Ele estava bem mal mesmo. E eu vi esse rapaz, encontrei, e até hoje eles me lembram. Foi uma ocorrência que me marcou muito, né? De uma pessoa reconhecer a gente, e aqui da nossa região. E da nossa cidade. Isso é muito interessante, né? E emocionante, porque... Mas mesmo se não fosse, a gente estava ali para trabalhar. Mas com esse conjunto todo agora eu fico imaginando, se eu tivesse acatado a ordem do médico, porque o médico, ele é uma autoridade no local ali né, da ocorrência, né? Então, se eu tivesse acatado, eu lembro que na hora ali, a minha guarnição era só nós de bombeiro, né? O CBU não tinha chegado ainda nesse dia. Então, a decisão estava na minha mão ali, continua ou não. E eu continuei e nós tivemos êxito aí, né? Sim, e aí continuo reforçando que essa profissão, ela é uma ferramenta de Deus aqui na com Terra. Certeza. Eu sempre falo isso. Tenente, continuando aqui na nossa linha, existe aí alguma vida salva que ficou marcada para sempre? Assim, essa que o senhor falou, com certeza ela vai ficar por ser, né, morador da mesma cidade, mas existe alguma vida que o senhor salvou, o senhor ajudou, né, que a gente trabalha em equipe, é um trabalho em equipe, mas assim, que o senhor sempre lembra, que o senhor nunca teve notícia, assim, na hora ali foi salvo, mas não teve uma, porque nunca tem, nunca, mas dificilmente só tem um retorno do desfecho daquela, a partir do hospital dali, né? Existe alguma coisa? Bom, na verdade, o que acontece, Maxwell? A gente já tem até esse lema, o Corpo de Bombeiro, né? O bombeiro é um amigo certo nas horas incertas. Sim. Então, as horas incertas são momentos que pode levar a pessoa a um acidente que pode sequelá-la, né? Sim. Ou pode vir a óbito ou não. E na maioria das ocorrências de bombeiro, existe essa possibilidade, né? Então a gente foi assim, eu fui em várias ocorrências, onde, por exemplo, a gente chega numa ocorrência onde está vazando GLP, né? Vazando GLP. Qual que é o risco? É uma explosão. Exato. Então aí eu não lembro do nome das pessoas. Sim. Aí eu fui em ocorrência, por exemplo, nós tivemos uma ocorrência aqui eu participei dessa ocorrência, não ativamente, mas eu estava ali numa outra função, por exemplo, de um acidente que teve próximo a Regap, ali na 381, onde uma família veio a morrer, né, o pai e a mãe veio a morrer, num capotamento de veículo, mas ali naquela operação toda, naquele alvoroço todo ali, né, fizemos silêncio e foi detectado um bebê. Ninguém sabia onde que ele estava no meio das ferragens. Sim. Nós já tínhamos retirado o pai e a mãe, mas o carro estava numa situação que tinha uma criancinha, um bebezinho, né? Então a pessoa que estava operando ali, o Romatro, mais o tenente que estava à frente na época ali, junto com a equipe toda, fizemos silêncio no local da operação, e aí a gente foi ver que o bebê estava debaixo de uma lataria, ele estava bem escondidinho, bebê de dias.
E esse bebê foi resgatado pela guarnição, né? O oficial retirou a criancinha, foi dado para os avós criar, né? E depois passou um tempo, esses avós levaram a criancinha no batalhão, né? Para a gente conhecer. Que legal. E aí a gente fica aquela imagem, né? Sim. Se na hora, no local da operação ali, a gente tivesse, né? Não tivesse a atenção e a técnica para ali fazer o silêncio e ouvir, a criancinha tinha ficado para trás, né? E poderia vir a óbito. É verdade, muito, muito interessante. Tenente, como um bombeiro aprende a lidar com as perdas? Infelizmente, Maxwell, isso aí é um ponto negativo da profissão, né? Sim. Por mais humano que nós possamos ser, infelizmente o bombeiro, ele no decorrer do tempo, ele se torna um pouco frio. Isso é da profissão. Isso é da profissão. Você imagina você trabalhar com, muitas vezes, com ocorrências de sucesso, mas também várias ocorrências teve um desfecho de óbito, né? Sim. Várias ocorrências. Resgate, vítimas parada cardiorrespiratória, né? Que não depende, né, da situação do bombeiro. Né? O bombeiro está ali para fazer o possível. Sim, na verdade, todos nós, Maxwell, eu acredito muito nisso. Depois que eu entrei no bombeiro, eu tenho levado isso para a minha vida. Tem o tempo de Deus. Sim. Né? Eu já fui em ocorrências que o carro encapotou 5 vezes, pegou fogo, a gente chegava na ocorrência e a gente falava assim, cadê a vítima fatal? Aí eles falavam assim, não, ele está dando entrevista aqui para a Record. E nós já fomos em ocorrência também de acidente que a vítima veio a bater no canteiro central da via, nem amassou o carro, e a vítima morreu de susto. Então é uma tem coisa o tempo, que... né, de Deus. Tem o tempo. Nessa profissão de bombeiro a gente sabe que... Tem que entender isso. Tem que entender, e a vida, e as ocorrências, e a situação, e o dia a dia, infelizmente, vai nos deixando mais com vontade de ajudar e também, infelizmente, a pessoa fria. Sim. Né? Infelizmente, a pessoa fria. O bom é que nós temos essa vontade de servir, de dar a vida, de ir para cima, de tentar salvar. Isso aí tá no bombeiro de alma. Sim. Tá no bombeiro de alma. Quantas vezes, Maxwell, eu já entrei em locais que eu falei assim, gente, isso aí, depois a gente vai pensar. Eu poderia ter morrido aí. Em árvores, até ocorrência simples. Sim. De corda de árvore, de subir né, em árvores de grande porte, ou enchente, entrar em enchente, ou mergulhar em locais difíceis, né? Mas a gente faz com aquele ímpeto de salvar, né? A profissão nos dá esse ímpeto de salvar. E às vezes a gente até não vê o risco na hora, por essa vontade, né? Sim. Então por isso nos torna muito frio essa profissão, né? Tenente, eu vou entrar no assunto agora de Brumadinho. E Brumadinho eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. Eu sei que o senhor estava lá, fui testemunha de que o senhor estava lá. Eu te vi lá também. Encontramos lá, né? Uhum. Eu falei no primeiro episódio desse canal, tem que isso que o senhor falou, se tornar uma pessoa fria, eu me tornei depois de Brumadinho. Eu fiquei mais profissional depois de Brumadinho, embora, né, tenha sido uma tragédia que impactou muito. Eu pude ajudar da melhor forma, descarregando água, roupa, também ajudando a tirar móveis de dentro de casa das pessoas, na mata ajudando. Eu lembro que o capitão Raniel foi designado pelo Corpo de Bombeiros a comandar as ações dos bombeiros voluntários que estavam ali. Ranieri, alguma coisa assim. Então eu tive essa oportunidade, esse privilégio de estar sob o comando do Corpo de Bombeiros Militar, ajudando, e vi o senhor lá. E eu gostaria de saber do senhor, como foi receber esse acionamento? O engraçado, Maxwell, é que eu estava de férias. Sim. Estava de férias. Eu peguei 30 dias de férias e eu estava na metade das minhas férias.
Mas nós temos grupos, né, de bombeiro. E num dos grupos de bombeiro veio a notícia: rompimento da barragem Brumadinho, mais de 500 vítimas. E aquilo é o seguinte, o bombeiro em si, ele não aguenta ficar em casa, ele não consegue ficar em casa sabendo que ele pode ser útil num local desses, né? Então, na mesma hora, eu entrei em contato com o comando do 2º Batalhão de Bombeiros Militar. Na época, eu era subtenente, né? E eu falei com o comandante assim: seu comandante, subtenente Marcelo, eu estou de férias, né? Eu sabia que o administrativo, né? Na época eu trabalhava na companhia de prevenção, lá em Contagem, no 2º, mas eu sabia que a administração ia ser designada, né? Apesar que eu, como companhia de prevenção, eu sou operacional, né? Sim. Eu trabalho na prevenção, trabalha na rua, tudo que trabalha na rua é operacional. E eu falei com o comandante que eu estava de férias, ele falou assim: Marcelo, se você tiver condição de ir, a viatura vai passar e vai te pegar aí agora, porque é rota, Contagem, Sarzedo, passa em Sarzedo para ir para Brumadinho. Eu me preparei, meu equipamento todo, né? Na época fiz barba, que a minha barba estava grande, né? Por causa das férias. Peguei todo o meu equipamento e fiquei no ponto, aguardando a viatura. Nós fomos a 3ª viatura a chegar lá. Sim. 3ª viatura. Já estava a viatura do 2º Batalhão, do CBU, do Tenente Rocha, uma das primeiras viaturas a chegar no local. Tenente Rocha, Sargento Santana, pessoa sensacional, muito técnica, né? E a nossa viatura, quando eu cheguei, eu fui direto para a faculdade, ASA. Sim. E eu integrei uma equipe lá no posto de comando, foi formado na faculdade ASA. Eu fiz parte de uma equipe que ia ficar responsável em montar um hospital de campanha. Então tinha um galpão lá na parte de cima da faculdade, e ali estava chegando várias ambulâncias do SAMU, várias macas, equipamentos. Muitos helicópteros, né? Ali já tinha 2 helicópteros, sim, mas ainda o pessoal não tinha ido lá na área, sim, né? Estava preservando. Eu sei que na sexta-feira não foi retirado nenhum corpo do local. O acidente aconteceu numa sexta-feira, ali por volta de 11, de meio-dia e pouquinho, né? E eu sei que era 5 horas da tarde, nós estávamos na faculdade montando um hospital de campanha. Quando veio a notícia: não tem vítima viva. Isso deu aquele silêncio, né? O hospital já estava pronto já. Tinha 12 SAMU, tinha médicos, tinha equipamentos, enfermeiras, muito equipamento. E mandou a gente desmobilizar aquele hospital, a SAMU retornou, né? E a gente já estava de noite, nós dormimos na faculdade, numa sala de aula, no chão lá, né? Deitamos lá na sala de aula. Aí no sábado, no outro dia cedo, a minha equipe, primeiramente nós fomos lá para a paróquia. Eu fui coordenar uma outra equipe lá de assistência às famílias, né, que foram atingidas. No domingo, eu já fui para a área, né, para a Zona Quente, e fui com uma equipe com um GPS também, já marcando, junto com o pessoal do BEMAD, com a minha equipe do 2º Batalhão de Bombeiros, eu tenho até fotos. A gente foi na área, marcando os corpos, né, para as equipes do BEMAD vir. Depois, no outro dia, porque cada dia você tinha uma função, né? Sim. Da manhã eles falavam: a equipe tal vai fazer isso, a equipe tal faz aquilo. Até para preservar, descansar. Né? Sim. Num outro dia nós ficamos, eu lembro eu e o Sargento Andrade, né? Hoje Tenente Andrade, era da minha equipe, mais alguns outros militares da Companhia de Prevenção, Sargento William. Aí nós fomos receber os corpos dos helicópteros. Então nós ficávamos ali no campo, próximo à capelinha, e o helicóptero vinha com o corpo, a gente tirava o corpo e levava para o caminhão frigorífico que estava lá, né? Para o IML levar para o IML.
E nisso eu fiquei vários dias lá, né? Fui dormindo na faculdade. E depois passou um tempo, retornamos, trocaram de equipe. Depois passou muitos meses depois, uns 4 meses depois, eu retornei para Brumadinho, fiquei na base Bravo, trabalhando lá, né? E depois retornei mais uma vez, aí foi assim, Brumadinho. Sim. Mas foi uma coisa assim assustadora, né? Assustador para todos nós, né? Mobilizou, acho que o mundo inteiro, né? Na verdade, eu achei muito interessante lá, porque a gente aprendeu muito com o Brumadinho, sim, né? A própria corporação, e como eu disse no início da entrevista, o Corpo de Bombeiro ganhou muito, com muito equipamento, né? E experiências, por exemplo, eu tive a honra de ver a equipe de Israel, que esteve aí, sim, trabalhando, que na verdade não são militares, né? É uma equipe multidisciplinar, a equipe de Israel, que vieram, são geólogos, são engenheiros, são pessoas especialistas e todos vividos já, né, aposentados. Sim. Interessante é isso. É uma equipe que eles têm, que eles trabalham nas tragédias, né? E eles trabalharam lá uma semana, era para ficar uns 10 dias, ficaram uma semana. Porque eles viram que o terreno não era o terreno que eles eram acostumados. Eles eram acostumados com escombro, com cimento, com concreto, com viga, com tijolo, pessoas ali de baixo. Quando eles chegaram, era lama. Sim. Né? Impossível de e foi muito interessante assim, ver a equipe de Israel trabalhar. Eu achei muito interessante, porque com a ajuda deles, eles trouxeram um equipamento. Depois o bombeiro comprou um equipamento desse, que é uns drones com uma leitura térmica, né, biológica. E com essa ajuda desse equipamento, né, um tal de Megatron, é um drone gigante, fazendo o scanner biológico do terreno, foram encontrados vários corpos, mais de 20 corpos, com a ajuda deles, né? E não foi divulgado muito na época, né? Mas foi muito interessante. Que legal. Tenente, o senhor falou da zona quente. No primeiro episódio eu informei que a gente estava autorizado a trabalhar sob o comando do bombeiro militar na zona morna, sim, e na zona fria. Agora eu queria perguntar para o senhor, eu falei da minha sensação trabalhando nessas áreas, eu encontrei com muitos moradores ali nessa zona morna. Qual foi a sensação do senhor na zona quente, quando o senhor chegou na zona quente? O senhor poderia compartilhar conosco? Maxwell, a sensação é de tristeza, né? Sim. De tristeza, de ver assim, uma terra arrasada, de ver corpos, né, por cima, de ver militares exaustos, militares que trabalharam molhados, na lama, dormindo também ali. Até não é culpa nem do corpo de bombeiro, nem porque foi uma coisa muito improvisada, né? A logística, não tinha logística para receber. Os primeiros dias foi na raça. Sim. Né? Apesar que teve muita, assim, muita técnica, né? Foi muita ajuda de GPS, marcava-se os corpos e vinha o equipamento. E tivemos a ajuda do Brasil inteiro, né? Sim. Nós tivemos, por exemplo, cachorro, né, cão farejador do Brasil inteiro. Nós tivemos bombeiros de quase todos os estados do Brasil, né, se não de todos, que vieram aqui, mesmo depois, quando foi retirada a maior parte dos corpos que estavam ali aflorados, ainda permaneceu os militares dos outros estados, né? Então, sim, foi um desgaste emocional muito grande para todos nós, né? E vendo ali também as famílias. Eu também trabalhei na área morna, e eu falo, Maxwell, às vezes o pessoal não dá valor, mas em todas as áreas de atuação da tragédia de Brumadinho foi muito importante. Sim. Foi muito importante. Sim. As pessoas que trabalharam na água, eu vi muitos voluntários, eu vi pessoas carregando água, eu vi pessoas fazendo campanha, cesta básica, eu vi pessoas lavando casas atingidas. E a gente ali no meio, sim, fardado e ajudando e consolando, eu abraçando, rezando junto com as famílias, né, na igreja. Participei de celebrações lá, e pessoas que perderam
parentes ali no desastre, filhos, irmãos. Então foi uma coisa assim que mostrou que o ser humano ele ainda tem esperança, né? Sim. Porque quando acontece uma tragédia dessa, é muita gente que vem ajudar. E todos são importantes. Aí aquele que está ali, ó, cavacando a lama, rastejando na lama, amarrando um corpo, aquele que está ali distribuindo uma água, aquele que está ali limpando uma casa, levando uma cesta para uma família atingida, Sim. aquele que não é militar, aquele que é um voluntário, aquele que é um bombeiro civil, aquele da defesa civil, todos foram importantes. Sim. Todos foram importantes. Foi um trabalho... O corpo de bombeiro militar sozinho não conseguiria o sucesso que teve sem a ajuda de todos ali naquele momento. Ensinou muito, o trabalho em equipe muito grande, né? O que Brumadinho ensinou para o bombeiro e para o ser humano Marcelo Cardoso? Brumadinho ajudou muito a gente, né? Apesar que eu já tinha visto muito, né? Brumadinho estava logo ali no finalzinho da minha carreira, eu entrei para a reserva em 2021, Brumadinho em 2019, eu já tinha passado muita coisa, né, Marcelo? Sim. Passei muita coisa. Mas Brumadinho me ensinou assim que como que a ganância do ser humano, né? Ela faz, por que a pessoa faz por dinheiro, né? Sim. Porque pelo que tudo indica, é uma coisa que poderia ter sido evitado, né? Exatamente. Assim, aí ensinou assim, não ser tão ganancioso, a valorizar os momentos, né, que a gente tem do dia a dia, saber que nós não somos os super-heróis, né? Sim. Cada um tem uma fraqueza, cada um tem um valor, e que nós não podemos ter orgulho, né? Nem vaidade. Eu sou bombeiro militar, eu sou melhor do que o bombeiro civil, eu não posso pensar assim. Ali demonstrou que com amor e equipe, nós fizemos grandes coisas ali. Sim. Né? E a gente leva isso aí tudo aí para a vida, né? Que legal. Tenente, como eu disse, eu conheci o senhor em um momento em que eu estava ali iniciando um trabalho na cidade de voluntário, muito sem experiência, e conheci o senhor, conheci bombeiros civis que foram treinados pelo senhor. Uhum. Como foi atuar como instrutor, seja de primeiro socorro, seja de bombeiro civil? O senhor gosta? Como é que é isso para o senhor? Maxwell, eu falo o seguinte, a minha mãe foi professora a vida inteira, né? Minha mãe. A minha irmã, professora. A minha esposa, professora, formada também em educação. E eu, como eu vim de grupo de jovens, eu sempre tive muita facilidade em falar com o público. Sim. Em ensinar. E aí encasou tudo, né? Eu trabalhei num projeto do Corpo de Bombeiros, né? Eu era sargento, eu era segundo sargento. Lá no Corpo de Bombeiros, no 1º Batalhão de Bombeiros, lá em cima, na Foz Pena, lá em cima. Foi uma das primeiras que eu pude participar como instrutor, que era um projeto do Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Segurança Pública, chamava Voluntários da Cidadania. E lá nada mais era do que formar jovens que estavam cumprindo medida socioeducativa no curso de bombeiro civil. Sim. Então nós ficávamos lá 5 meses com esses jovens, né? Aí veio visitar nós aí está participando. Então esse curso lá, chama de Voluntários da Cidadania, eu dei aula na matéria de prevenção, combate a incêndio, né? Legislação de combate a incêndio. E foi muito bom, porque nós tínhamos 2 turmas, né? Uma turma de manhã, uma turma de tarde, e não podia misturar, não podia ter turma de homem e mulher. Sim. Era uma turma só de mulher e uma turma só de homem, né? Então ali começou, depois eu fui trabalhar, eu fui instrutor de mergulho, num curso que teve, que era o EMAUT, na época, né? Estágio de mergulho autônomo. Inclusive, eu era auxiliar do curso, né? Auxiliar do instrutor. O instrutor
que era dono da matéria, era um grande mergulhador que o Corpo de Bombeiros teve, um dos maiores que o Corpo de Bombeiros teve, que era o Coronel Felipe, né? Filipão, na época era Capitão Felipe, eu lembro. Depois eu fui trabalhar no 2º Batalhão, e eu comecei também, né, com a instrução de pessoal da intensiva, que falava na época, a matéria de prevenção e combate a incêndio. Depois trabalhei no 3º, dando aula de primeiros socorros para a Prefeitura de Belo Horizonte, né, nas regionais. Eu formava curso de resgate básico na Prefeitura. No Corpo de Bombeiros, quando veio a fazer a academia, eu dei aula de salvamento aquático, né, várias turmas para o curso de soldado, curso de cabo, curso de sargento. Depois dei aula de prevenção e combate a incêndio, né, legislação de prevenção e combate a incêndio. Aí eu me especializei nessa área. Sim. Eu sou especialista dentro do Corpo de Bombeiros na área de prevenção e combate a incêndio. E eu fui levando aquilo para a vida, sempre dei aula. Eu tenho hoje diversos alunos espalhados em Minas Gerais inteiro, né? Mas depois eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência numa escola estadual, tá? Sim, ela está aqui. Pois é, depois eu quero falar isso aí, porque é bem diferente e é muito gratificante. Ótimo. Mas no Corpo de Bombeiro eu exerci, né? Trabalhei por volta de uns 15 anos na academia de bombeiros, né? Eu não sei se o pessoal sabe, mas quando a gente trabalha dentro da academia do Corpo de Bombeiro, a gente não deixa de cumprir as nossas tarefas diárias como bombeiro, né? Sim. Então a gente vai lá na folga, vai lá formar esses militares que estão ali num processo de formação, seja de soldado, de cabo, de sargento. E foi muito bom, né? Tive muitos amigos e uma experiência muito boa. Eu gosto de passar conhecimentos. Eu não tenho, olha, uma coisa que eu não tenho, Maxwell, eu não sou egoísta de guardar para mim aquilo que eu sei. Eu acho que quanto mais pessoas tiver o conhecimento que eu tenho, eu acho que a vida é melhor. Mais pessoas melhor. Para que eu vou guardar? Eu vou morrer, vou levar isso para mim, né? Isso é muito bom, tenente. Tenente, o senhor, como um bom bombeiro, como um tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, após 30 anos de carreira, o senhor eu acho que o senhor pode nos dar o que um bombeiro precisa, além da técnica, para ser um bom bombeiro? Para ser a técnica tem que ter coração. Maxwell, é essencial. Nós não podemos ser bombeiro e nem exercer a profissão do bombeiro se você não tiver amor ao próximo. Sim. Tem que ter coração. Porque você vai se deparar muitas vezes numa situação que é ou você ou a vítima. Se você desempenhar bem, né, depois você vai falar comigo, eu vou falar que o treinamento é muito importante também, porque tudo que a gente treina, a gente busca, né, a perfeição, né? Quanto mais treina, mais perfeito fica. Então vai minimizar, né? Tudo que você vai treinar, você vai minimizar ali uma futura ocorrência desastrosa, né? Mas um bombeiro hoje, ele tem que ter coração, tem que ter vocação, tem que gostar do outro, né? Tem que ver no outro, não pela classe social, pela opção sexual, pela cor da pele. Eu acho que nós temos que ver a vida. Sim. Né? O bombeiro tem que ter vida. Tem que ver a vida, né? Exatamente. Na pessoa. Então, tenente, dentro dessa mesma pergunta, fala uma mensagem para os novos bombeiros, para aquelas pessoas que acabou agora a inscrição de um novo concurso para o bombeiro militar. Tem pessoas, né, igual eu falei no meu primeiro episódio, que eu hoje tenho uma empresa que forma bombeiros militar de acordo com as legislações do Corpo de Bombeiros Civil. Forma bombeiro civil, desculpa, de acordo com as instruções do bombeiro militar, e formam muitos bombeiros civis. O que o senhor teria para falar para essas pessoas? Bom, primeiramente eu falo para os bombeiros militares. Sim. Bombeiros militares é uma profissão sensacional, é uma profissão, como eu disse, ela é um discipulado, né? Você fazer o bem para as pessoas. Entre com amor, entre com garra,
Aprenda a técnica, porque quando você é um técnico, a sua chance de trabalhar 30 anos sem acidente, ela vai aumentar, né? Quanto mais. Uma coisa que a profissão de bombeiro leva a pessoa é comodismo. Sim. Então eu já sou soldado, vou ficar aqui tranquilo, uma escalinha boa. Não. Estude. Estude. Tente alcançar ali outros postos, tente fazer curso. Dentro da corporação hoje, dentro do Corpo de Bombeiro Militar, tem várias linhas. Então você pode se especializar em várias áreas ou ser bom em um pouquinho de cada coisa, né? Tenho amigos dentro do Corpo de Bombeiro que são excelentes mergulhadores. Tem outras pessoas que são especialistas em combate a incêndio urbano. Tem outros que são gênio da prevenção e combate a incêndio, da legislação estadual. Então, especialize em uma coisa, tenha amor, né? Aos bombeiros civis, continue fazendo o que gostem, né? Tenha respeito aos outros. A gente fala o seguinte, Maxwell, teve uma época aí que teve um atrito muito grande entre o bombeiro militar e o bombeiro civil. Sim. Aí veio algumas memorandos, algumas normas lá e veio regular, né? Mas por que aconteceu isso? Vaidade. Sim. Essa profissão não aceita vaidade. Exatamente. Tanto do bombeiro militar quanto do bombeiro civil. Caramba. Eu acho que cada um tem que colocar no seu lugar. Sim. Seu lugar. O bombeiro militar é importante? É. O bombeiro civil é importante? Também é. Mas o que acontecia, a gente ia em ocorrências e deparava muitas vezes que isso não é uma regra, mas às vezes um bombeiro civil que se passava por um bombeiro militar. Né? Ou um bombeiro militar querendo sobressair em cima do bombeiro civil. Sim. Então isso é questão de pessoas. Sim. Eu acho que se cada um colocava assim, ó, a minha função é o quê? Enquanto bombeiro civil, o que eu posso fazer e o que eu tenho que fazer? É isso. Exatamente. É isso. Eu não posso passar dessa linha. Daqui para cá já é o bombeiro militar. Exato. Não é a minha competência. Entendeu? O pessoal muito criticou aqueles memorandos, né, que o bombeiro veio, aquelas portarias, sim, mas eu achei aquilo válido demais. Sim. Porque estava bagunçado, Maxwell. Exatamente. Tinha muita bagunça. Inclusive, tenente, eu em 2018 me formei como bombeiro civil. Logo em seguida saiu a portaria 33, onde veio e fez essas mudanças todas, que hoje eu, como profissional que sou, desde então, nunca parei, desde a minha formação, nunca saí da área. Eu vejo com bons olhos, sim, a portaria. Depois caiu a portaria 33 e subdividiu em várias portarias, mas eu vi que veio para organizar. Né? Ô, Maxwell, eu também ia contar um negócio que não, mas eu vou falar com você. Uhum. Eu trabalhei muito com vistoria, você sabe disso. Sim. Na época que estava bagunçado, eu ir num evento, fazer a vistoria de um evento em Contagem, né? Eu não vou falar empresa, mas eu fui em Contagem vistoriar, e lá aquele evento, ele exigia 20 brigadistas, né? E tinha lá uma equipe, uma empresa, com 20 bombeiros civis fardados, né? Na época não tinha essa farda que tem hoje, cada equipe de bombeiro civil tinha uma farda diferente. Sim. E a legislação, ela me cobra, naquele momento da vistoria, fazer uma arguição. E eu coloquei os bombeiros ali, num canto, eu sempre me pautei pelo diálogo, falei com eles aí. Todo mundo que está vendo aí, que me conhece em vistoria, vai lembrar. Eu sempre fui um bombeiro fiscalizador, aquele que conversava. Sim. Eu chegava, conversava, olhava as dificuldades. Quais as dificuldades suas? O que vocês estão precisando? O que vocês acham aqui? Vocês querem alguma opinião? Vocês querem um apoio? Eu sempre fazia isso nesses eventos. E nesse dia lá, uma coisa que chamou muita atenção, e aí eu percebi que estava bagunçado, é que tinha um bombeiro civil lá, fardado, que tinha problema mental. Ele tinha problema mental, Maxwell. E eu procurei o dono da empresa lá, que estava de bombeiro civil também na época, e falei assim, olha, esse bombeiro ele está meio diferente. Esse bombeiro não está normal. Eu vou chamar ele para arguir.
E o rapaz entrou em desespero, o dono da empresa. Sim. Eu senti o desespero. Ele falou, não, leva outro, leva ele, não leva outro. Não, eu quero levar ele agora. E eu percebi que o rapaz tinha um problema mental seríssimo. Sim. E depois eu pressionando ele, né, o dono conversando com ele, ele falou assim, não, é meu irmão, eu não tive condição de arrumar o número de bombeiros necessários, e ele tem um problema mental, mas ele vai ficar comigo o tempo todo do meu lado. Eu falei assim, meu amigo, você mesmo queima a sua profissão. Exatamente. Então isso aconteceu muito, Maxwell. Eu falo muito, tenente, que hoje nós formamos, né, os bombeiros civis, brigadistas profissionais, que nossa função de imediato é a prevenção. Ah, com né? certeza. Prevenção é a nossa missão principal. E aí, o senhor acabou de falar uma coisa que, onde que entra, né? Cadê a prevenção? Na verdade, é a ganância de ganhar dinheiro, Exatamente. Né? É a ganância de ganhar dinheiro. Exatamente. Pessoal, nós estamos aqui se encaminhando para o encerramento, mas antes disso, eu vou pedir você que está aqui até agora, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, porque até aqui vocês viram grandes histórias e muito emocionante. Tenente, para a gente se encaminhar para o final, eu gostaria, até agora eu perguntei, né, da dificuldade, das mais emocionantes. Teve algum momento que o senhor se sentiu muito orgulhoso, né, dentro dessa profissão? Orgulhoso eu falo não de forma má, mas assim, o orgulho de ser bombeiro. Maxwell, nós estamos caminhando para o final. Nós falamos até agora da minha vida dentro do quartel, né? Sim. Mas tem uma fase aí, depois da minha reforma. Ela está aqui embaixo. Pois é. Isso. Mas é uma pergunta, assim, você pode emendar, claro, então. Claro. Que eu saí em 2021, né? E fiquei aqui, não aceitava convite para voltar, recebi vários convites para chefiar a sessão, mas eu não quis. Mas teve um convite em especial que eu aceitei, foi um desafio, que foi ser gestor da Escola Estadual dos Palmares, né? É uma escola cívico-militar, que era tudo novo. Me julgou num local onde era uma coisa muito nova. E eu tive uma excelente chefe, né? Que foi a nossa comandante na época, que é a Tenente Coronel Andiara, com os outros tenentes. Nós éramos 9 tenentes que foram escolhidos para assumir 9 escolas dentro de Minas Gerais. Sim. E eu caí na escola de Ibirité, que está aqui pertinho, dentro da Vila Ideal ali, no bairro Palmares B. E para mim foi muito bom, porque ali eu desenvolvi ótimos trabalhos com a minha experiência. Eu estou com essa camisa aqui em homenagem, né? Um projeto meu, chama Sentinelas da Vida, que era curso de prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros, né? Tá aqui a cruz, primeiros socorros e o foguinho do combate a incêndio. Para os jovens, e nós formamos 300 jovens. Muito bom. 300 jovens com o apoio da Secretaria de Educação. O bombeiro dentro da escola, ele não tomou lugar de ninguém, de nenhum professor. Nós não entrávamos na sala de aula. Pedagogicamente, nós não mandávamos nada. Sim. Mas nós fomos ali desenvolver um trabalho de civismo, de patriotismo, de disciplina, na verdade, eu acho que eu fui até mais. Lá eu fui pai, eu fui irmão mais velho, eu fui psicólogo de tantos e tantos jovens ali naquela escola e que precisava ali de uma conversa, de um abraço, de eu sentar ele numa sala e contar uma história, de pessoas que eu cheguei a ir na casa, né, levar uma assistência para a família, porque é uma região assim muito sofrida. Sim. Ali na Vila Ideal o pessoal não sabe, mas é um pessoal guerreiro. Tem muitas pessoas, na maioria das pessoas são pessoas de bem, e eu me envolvi muito com muitos jovens ali, e hoje eu trago como amigos para minha vida, né? Eu fui padrinho
de sala de terceiro ano, né? Me chamaram para ser padrinho. E ali eu levei um pouco da minha experiência como bombeiro na parte de instruí-los para a vida, de mostrar como é a vida e de formar cidadãos. Sim. Isso foi mais importante. Então, assim, ao ver aquele aluno ali, que às vezes ele tinha tudo para dar errado naquela região ali, e eu vi ele chegando perto de mim e falando assim: tenente, por causa do senhor, eu quero ser bombeiro. E é muito bom ver isso, né? E aquilo, né, assim, foi um orgulho para mim, né? A gente não fala um orgulho com aquela finalidade de vaidade, Sim. né? Igual de exaltação, não. Porque eu não trabalhei sozinho lá, né? Tinha a subtenente Eva, sargento Daniel, foi o sargento Cosme, uma época. Então nós éramos uma equipe, esse projeto, nós fizemos muitas coisas, Maxwell. Nós desenvolvíamos lá projetos de, por exemplo, de prevenção. Olha para você ver. Nós fazíamos um concurso de paródia. Concurso de paródia. E eu dava o sítio aqui para ficar um dia no sítio com tudo pago, para quem apresentasse para mim uma melhor paródia, aí eu dava o tema. Sim. Aí, acidentes domésticos, fazer uma paródia sobre acidentes domésticos, fazer uma paródia sobre prevenção ao uso de linha de cerol, ao risco de incêndio em mata. Então nós desenvolvíamos projetos, fazíamos semanas de prevenção, semanas onde a gente falava ali sobre o perigo do uso de droga, né? Que a região ali tem muito usuários. E foi uma coisa assim bem aceita pela comunidade, né? Infelizmente o projeto acabou. Não tem nenhuma escola cívico-militar mais em Minas Gerais. Ainda não. Acabou, né? Aí é uma briga política, né? De um partido que não aceita os militares na escola desenvolvendo esse projeto. Sim. E queira Deus, né? Porque a sociedade aceitou, 97% da comunidade queria esse projeto. Sim, além de bombeiro, eu sou técnico em segurança do trabalho e eu pude perceber que a nossa maior fonte de desenvolver prevencionista é dentro da escola. Dentro da escola. E hoje, uma comunidade prevencionista, a gente tem menos problemas, não é? Continuando aqui para a gente encerrar. Ô Maxwell, eu acho que eu tenho que falar isso aqui. Ontem eu conversei com o secretário de governo, teve um evento ontem, e por incrível que pareça, nós estávamos falando sobre isso, da importância, por exemplo, uma cidade igual Sazedo. Se você conseguir começar a fazer um serviço desse dentro da escola com os alunos dos anos iniciais, é ali, Maxwell, eu trabalhei 2 anos na escola, eu aprendi, eu sei, é ali que a gente constrói o cidadão. Falei com ele até, o Otávio, ele ouviu muito bem, e ele falou assim, não, que interessante que é esse projeto, essa ideia, né? Quem sabe, no futuro distante, aí não falo eu, né? Não estou me oferecendo para nada, apesar que eu possa ajudar de alguma forma, mas quem sabe não desenvolver um projeto desse dentro de uma escola aí da rede municipal, não é mesmo? Seria interessante. Seja a Defesa Civil fazer o projeto, ou seja um militar, não sei. Eu, como pai de crianças dentro do município, que estuda dentro do município, eu ficaria muito orgulhoso se tivesse. Tenente, se pudesse voltar no início, faria tudo novamente? Faria tudo novamente. Estudaria um pouquinho mais, viu? Estudaria um pouquinho mais. Porque eu tive muitas oportunidades, né? E deixei passar. Que bom. Tenente, o nome do canal é Além da Farda, com Maxwell. Para o senhor, o que significa vestir a farda do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais? Maxwell, essa é uma pergunta assim, você pode fazer para qualquer bombeiro que vai ser a mesma resposta. Você pode trazer 200 bombeiros aqui nesse podcast seu. Eles vão falar isso aí, representar, vestir a farda do bombeiro, porque a farda do bombeiro é uma outra pele que nós temos. Nós saímos do bombeiro, mas o bombeiro não sai da gente. Eu sou bombeiro 24 horas, Maxwell. Eu estou aqui no meu cantinho aqui, mas eles ligam para mim, eu vou na hora. Eu sou voluntário na cidade. Você é testemunha. Na época de enchente de Defesa Civil, eu vou sem salário. E sem pretensão política, tá? Porque o que nós vemos aí é muita gente fazendo, mas olhando lá na frente.
Eu sou uma pessoa diferente, não é assim, eu não tenho essa pretensão. E você ser bombeiro hoje, né, além da farda, como disse, né, eu acho que durante toda essa entrevista, esse bate-papo, nós deixamos bem claro, é você ser humano, primeiramente, ser humano, ter amor, amor à vida, amor às pessoas, amor ao próximo. Eu acho que isso aí que motiva a gente, né? Isso aí. Tenente, qual legado o senhor quer deixar? Ixi, a gente quer deixar tanta coisa, né, para os filhos. Eu quero deixar exemplo de um bom pai. Eu quero deixar um exemplo aí de um cristão fiel, né, à palavra de Deus. Igual eu falei, eu sou um católico praticante. Quero deixar aí um exemplo para minhas filhas de como se portar, de como respeitar as outras pessoas, respeitar qualquer ser vivente, né? Desde uma planta, desde um animal. Você vê que aqui no sítio tá cheio de bichinho aí, ó. Está rodeado aqui de Tá animais, rodeado né? aí, ó. É você respeitar uma planta, respeitar um ser vivo e, acima de tudo, valorizar a vida, né? É isso que a gente leva aí pro túmulo, né? Eu não sou perfeito, né? Porque eu acho que a perfeição nós vamos ter só no céu, todos nós. Igual eu disse, sou uma pessoa difícil, sou uma pessoa polêmica, mas tudo que eu faço pode ter certeza que é para valorizar a outra pessoa, servir, né? Acho que a frase é essa, é servir sem esperar ser servido. É isso. Pessoal, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a vocês que ficou aqui. Espero que a história, as experiências do Tenente Marcelo Cardoso, assim como me ajudou bastante na minha profissão, ajude vocês, bombeiros civis, vocês do SAMU, vocês que gostam dessa profissão ou até mesmo que admiram essa profissão. Porque como ele acabou de dizer, ser bombeiro é ser humano. E você não precisa de ser bombeiro para ser um bom ser humano. Tenente, fica aí agora o espaço para o senhor agradecer, para o senhor mandar abraço. Fique à vontade. Maxwell, eu gostaria de agradecer então a presença, né, de você, da sua equipe. Para mim foi uma honra participar, contar um pouco da minha vida, minha trajetória, né? Eu acho que esse canal seu ele tem que ser valorizado e outras pessoas aí que vão vir também com belas histórias, né? E isso é importante, porque foi através das histórias que nós aprendemos, né? Aprendemos com os erros e aprendemos com os acertos. Então você está de parabéns. E eu gostaria, teve uma vez que você me deu de presente uma camisa, né? Da Garra. E eu gostaria de presentear você, aproveitar esse momento, com uma camisa do projeto Sentinelas da Vida. É um projeto que terminou, infelizmente, ele terminou, mas ele leva um legado aí de formação aí de tantos jovens que foram, através dessa ideia, foram transformadas, né? Pessoas que passaram a ser resilientes, pessoas que já salvaram outras pessoas, que já têm esses testemunhos, né? Que através de um conhecimento passado, eles puderam ajudar outras pessoas. Então tá aqui, ó, camisa Sentinelas da Vida. Vou deixar você. Muito obrigado, Tenente. Para mim é muito importante, é uma honra receber essa blusa. Como eu disse, né, Tenente, a gente trabalha, o nosso objetivo de vida. Muito obrigado, senhor. É isso? Obrigado, viu? Deus abençoe. Pessoal, então ficamos por aqui. Tenente, muito obrigado mesmo por receber, aceitar esse convite e contribuir, começar esse canal com histórias grandes, como pessoas, como experiência do senhor, como profissional que o senhor é, para nós é importante. Pessoal, muito obrigado. Siga a gente nas nossas redes sociais. Não deixe de compartilhar esse vídeo e até o próximo.
próximo episódio.